Eu vou sair também. Vai com Deus, meu filho. Obrigada, viu? Tchau. Gente, estou aqui até assim, sabe quando você é arrebatado por uma coisa, né? Essa poesia do final. A gente estava falando na quarta-feira, a gente falando sobre movimento corporal, lembram como ele é significativo e ver essas mulheres ali, né, fazendo algumas daquelas danças e aqueles dizeres, né, do eu sobrevivo, eu me levanto todos os dias, enfim, arrebatador, né? Legal demais, galera. Olha só, vou dar uma olhadinha. Nós vamos hoje até 20h40, então a gente tem na prática pouquinho tempo de aula, então vou mudar um pouquinho os planos. Não vou entrar na matéria nova que eu ia entrar hoje, porque ela é um pouco mais extensa, mais complexa, não faz sentido. Mas eu vou entrar num trem que eu preciso falar com vocês. Vamos fazer uma aula improvisada comigo aqui. Vou até mostrar para vocês. Olha, eu não vou entrar nessa matéria de agora. Olha, eu até fiz a aulinha para vocês sobre a literatura. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar? O que é literatura? É a grande gama que existe na literatura aí e que cai no Enem, as várias possibilidades, né? A gente tem as escolas literárias, os gêneros literários, aquelas figuras de linguagem, enfim, cenas para os próximos capítulos. E aí, o que eu vou fazer? Antes de entrar, eu já estava meio agarrada, eu corrigi um texto na plataforma, tá faltando dois para eu entregar. Eu acho que o próximo é de Wesley, tadinho, mas eu vou corrigir ainda hoje, tá, Wesley? É ruim ficar esperando, né? Vou corrigir os dois ainda hoje, assim que a gente desligar. E aí, enquanto tá de boa, enquanto eu tava corrigindo, eu falei, cara, é muito bom que os meninos estejam mandando. É muito tranquilo para eu corrigir pela plataforma, é mais fácil, porque às vezes pelo Zap ou pelo e-mail a gente tem dificuldade de marcar exatamente onde foi o problema. E a plataforma você vê direitinho. E eu estava com desejo de falar um pouquinho de redação com vocês, para vocês que estão já experimentando e para aqueles que ainda não experimentaram, ficar com coragem de experimentar. Então, vamos aqui uma aula relâmpago, vamos esquecer isso aqui, vou fechar. Enquanto Grazi e Rafa falavam, eu pensei, bora aplicar então, meus amores, vamos fazer junto com a professora aqui, nós vamos fazer um tema do Enem, tá? Que foi o Enem 2016, Caminhos para combater o racismo no Brasil, tá? A gente vai ter, nós vamos produzir um texto juntos aqui agora, porque com isso eu já vou começar a dar para vocês algumas dicas muito importantes que às vezes eu vou corrigir o textinho e eu vejo que está faltando no textinho de vocês. Está faltando por quê? Porque às vezes você não sabe aquela informação ou porque falta praticar. Então tive essa ideia genial aqui para a gente trabalhar. Meus amores, professora Letícia de Cássia gosta de trabalhar na lógica do passo a passo. Depois eu mando esse documento para vocês não terem que ficar anotando. Então pode ficar com o ouvidinho bem aberto, tá? O passo a passo que eu trago, amores, é o seguinte. A primeira coisa que eu faço antes de entrar para escrever uma redação, eu olho a frase temática e eu busco sinônimos. Eu busco sinônimos das palavras-chave, né? Ou seja, o que são as palavras-chave? São as palavras mais importantes da frase temática. Então eu vou destacando, olha, caminhos, combater é uma outra palavra importante, concordam? Racismo. Então, estou com três palavras importantes sobre o tema. Brasil é importante? É sim, claro que é, né? Mas a rainha Jana Rabelo sempre fala: nós vamos sempre trabalhar os problemas do Enem pensando no Brasil. Então, é quase que um pressuposto, é um pré-requisito. Eu não vou falar do racismo exatamente nos Estados Unidos. Posso até citar um exemplo? Posso. Posso falar dos Estados Unidos em algum exemplo na redação? Posso sim. Mas nós vamos trabalhar no Brasil. Tá certo? Perfeito. Aí eu vou, separo essas palavras. Primeiro caminhos, depois combater, depois racismo, certinho? Pegamos as três palavrinhas que eu destaquei de importante. E aí eu busco sinônimo. O que é sinônimo?
Alguém lembra desse trem lá da gramática, quando eu digo sinônimo de uma palavra? Alguém se lembra disso? Uma São palavra aqui. também? Como é que é? Não, eu falei no sentido da palavra, forma, uma coisa. Isso, no sentido, exatamente. Palavras com o mesmo significado. Perfeito, amore. É isso mesmo. Palavras com o mesmo significado. Isso é um sinônimo. Aí, por que eu faço isso? Para poder entender cada vez mais o tema e para não ficar repetindo palavra no meu texto, porque isso é muito chato, repetir muita palavra, né? Então eu tenho, olha, caminhos. Um sinônimo para a gente pensar a palavra caminho. Pode ser possibilidades, alternativas, não é? Caminhos, possibilidades, alternativas, estratégias. Alguém falou uma coisinha? Uhum. Acho que o microfone tá aberto, talvez, né? Desculpa. Desculpa. Não, sem problema, problema nenhum, amor. Ó, então, caminhos, possibilidades, alternativas, estratégias, tudo sinônimo de caminho. Combater. Como é que eu posso falar? A corzinha que eu botei, o combater, foi qual? Azulzinho mesmo, né? Combater, sinônimo de combater, sei lá, eliminar, né? Combater também é erradicar, é um jeito de acabar com aquilo, né? Combater, lutar contra, né? Tudo isso é sinônimo de combater. E o racismo, meus amores, a gente sabe que a palavra racismo, ela vai designar, ela vai significar, né? O preconceito contra determinado grupo. E no caso do Brasil, vocês concordam comigo que esse racismo, ele é a intolerância, a violência, especificamente contra pessoas negras, não é verdade? Contra pessoas negras, que é o que a gente acabou de ter uma aula muito importante sobre isso agora, né? Existem outras formas, né? Se a gente fosse pensar o racismo, por exemplo, o povo judeu, quando teve o nazismo, quando eles foram mortos lá na Alemanha por Hitler, eles sofreram uma espécie de racismo, né? Mas no Brasil, se a gente for pensar, o problema está centrado com certeza nas figuras e nas pessoas negras, né? O preconceito de cor, né? Esse preconceito de cor é o que prepondera no nosso Brasil. Então, nessa redação, eu vou trabalhar quais são as estratégias, as alternativas para lutar contra o preconceito de cor, contra a violência em relação às pessoas negras, tá certo? Então, olha como é que a busca de sinônimos vai me ajudando. Concorda comigo? Eu vou buscando sinônimo da palavra, das palavras importantes do tema e vou aprendendo ali o que o tema quer de mim. Tá certo? Aí, meus amores, a segunda que nós não vamos fazer por causa do tempinho é a leitura dos motivadores. Tem que ler com bastante importância, com bastante atenção, ó. Leitura atenta dos textos motivadores. Vocês sabem quais que são, né? Aqueles que tem na coletânea. Lá na plataforma tem. Sempre tem a coletânea. Quem não tiver dando jeito de acessar na plataforma, me chama no Zap que eu ensino para vocês. São aqueles textinhos que vão nos ajudar a pensar o tema, né? E agora vem o pulo do gato, que minha língua estava coçando para falar isso com vocês, que eu precisava de falar isso com vocês. O que acontece, amores? A gente vai pedir que o texto de vocês, vou colocar aqui, olha, organização do texto. A gente vai pedir que esse texto tenha introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. São 1, 2, 3, 4 parágrafos que a gente vai trabalhar, tá certo? E esses dois aqui do meio são importantes demais. Eles são fundamentais para um texto bacana. São os desenvolvimentos 1 e 2, ou seja, onde que eu vou defender a minha ideia. E aí, meus amores, esses desenvolvimentos têm um negócio muito importante que eu queria passar para vocês, que se chama estratégia argumentativa. Ou seja, para eu organizar as minhas ideias, eu vou ter que
pensar como que eu vou fazer isso. E eu tenho três principais estratégias argumentativas. Causa e consequência é a primeira delas. A gente tem adição de ideias, tá? Ou a Jana também chama de blocos argumentativos. E a gente tem o contraste. Não vai dar para falar de todos eles, não, meus amores. Vou falar especificamente do que a gente vai usar nesse texto. Mas vejam bem, o que isso significa? Significa que essas relações que eu estou colocando aqui, elas vão me ajudar a organizar minhas ideias no D1 e no D2. Então, por exemplo, eu vou explicar hoje o número 1, depois eu passo para o outro. O número 1, meus amores, eu vou usar quando eu tenho um problema no tema, que está explícito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A treta está ali, ó, a treta está na cara. Ou seja, o tema traz o problema escancarado para a gente. Agora que vem a pergunta que não quer calar. Quando vocês batem o olho nessa frase temática, vocês acham que a treta está escancarada ou ela está escondida? O problema está jogado na nossa cara? Ele está escondido. Perfeito. Porque... O probleminha, na verdade, o que acontece? Está mais ou menos escondido, por causa que você pensou isso, por causa dos caminhos para combater, né? Mas olha aqui, Mandinha, essa palavra aqui não é uma treta, não, olha. Racismo. Fala a verdade. Sim. Racismo é o problema, não é? Deixa eu te mostrar um outro do Enem que estava escondido, olha. A importância do acesso ao cinema, da democratização. A importância da democratização do acesso ao cinema. Aqui a gente não vê uma treta jogada na cara, porque é bom, o cinema é massa, democratizar é massa, é importante. Ou seja, aqui a treta está escondida demais, a gente não achou ela tão clara. Agora aqui, Mandinha, olha o racismo jogadão na nossa cara, não é? Pá, bateu no nosso peito o racismo. Então, aqui, meus amores, tenho situação, vou até colocar, treta jogada na cara. A treta tá jogada na cara. Que treta é essa? É o racismo. Né? Entenderam isso agora? Entendeu, Mandinha, quando eu digo que tá escancarado? Entendi. Faz sentido? Né? Sim. Massa, galerinha, se pronunciem aí também, tá? Eu vi que acho que o José mandou também aqui, daqui a pouco eu leio a mensagem de José. Olha só, é importante, amores, por favor, racismo tá jogado na cara. Então, amores, a gente vai colocar a treta tá na cara, ela está, sim. Então, nós vamos trabalhar na perspectiva de causa e de consequência. Ou seja, olha que interessante isso aqui, pessoal. Olho na irmã de vocês aqui agora. No D1, eu vou trabalhar a causa do racismo. Ou seja, o que faz com que o racismo exista até hoje no Brasil? O que faz com que isso aconteça até hoje nesse país da gente, meu Deus do céu, né? O que causa? Qual a origem? Quando eu busco a causa de um problema, eu estou buscando a origem dele, não é verdade? Se eu estou sentindo uma dor no estômago, qual que é a causa da dor do meu estômago? O que está causando? Vou ter que ir lá no médico para ele me ajudar. Aí pode ser uma gastrite, pode ser ansiedade, pode ser talvez que eu estou grávida, não estou sabendo, aquele enjoo. Mas não estou não, viu, gente? Apesar de que eu estava querendo ficar grávida, depois, imagina. O pessoal vai estar esse embalo aí, falar com meu marido, falar bem alto para ele ouvir. Enfim, eu tenho que descobrir a causa do problema, né? Aí, meus amores, eu coloco no D2 o que ele gera como consequência. Ou seja, o que é consequência de um problema? É os desdobramentos, né? O que o problema traz para a sociedade? O que o problema traz para a sociedade?
o que o racismo traz para as pessoas, o que o racismo tem como desdobramento. Então, meus amores, o que eu estou percebendo de vocês nos textinhos? E é claro que isso é normal, porque a gente nem tinha tido essa aula ainda. O que eu estou percebendo? Que está faltando essa estratégia argumentativa aqui. Vocês começam a escrever o texto para mim sem ter certeza exatamente do que vão trabalhar. Então, a argumentação fica um pouco confusa, cada hora falando de um trem. E eu preciso organizar essa argumentação, tá? Vão escrever com a professora, que a professora vai escrever com vocês agora esse tema aqui, ó. Vou passar um traço aqui. Quem sabe faz ao vivo, tô até nervosa, vamos ver se eu vou dar conta, que não é brincadeira, escrever texto não é brincadeira, eu sei que é difícil demais, mas vamos junto comigo aqui, ó. E aí, sabe qual que é a dica que eu sempre faço? Quando eu já tenho a certeza do que é que eu vou trabalhar, fica mais fácil. Eu aperto um asterisco aqui, ó, e coloco. Vou trabalhar. Eu já coloco a ideia que eu quero trabalhar, olha. Vou trabalhar a ideia de que o racismo no Brasil tem relação com o nosso passado colonial. Contexto em que a mão de obra adotada era o trabalho escravo de pessoas negras. É isso que eu vou defender na minha ideia. Eu acabei de pensar isso aqui, porque eu já tenho um repertório sociocultural que é a história, né? A causa de um problema muitas vezes está lá na história. Então eu já tenho esse conhecimento aqui dentro de mim, que eu sei um pouquinho de história. Assisti a aula da Grazi e do Rafa ali, o tempo todo eles não falaram das imagens. Eu até anotei aqui, eu anotei várias coisas, mas dessas imagens de controle, eles não falaram muito do tempo da escravização? Não falaram? Vocês não viram imagens dos escravos? Então quer dizer que o racismo no Brasil, ele tem como causa, sim, essa coisa do nosso passado colonial. Então, eu já tenho essa certeza. Olha, eu coloquei de vermelho o que eu vou trabalhar. Agora eu posso escrever, né? Então, olha como é que eu vou começar, meus amores. Cabe mencionar a princípio, esse a princípio aqui é aquele conectivo que eu estou usando para começar a minha argumentação, ó. Cabe mencionar a princípio que o racismo no Brasil, ou que a persistência, né? Que o problema do racismo, acho que a gente pode colocar que o racismo no Brasil, talvez a manutenção, né? Que a manutenção do racismo no Brasil tem relação com o passado histórico da nação, que foi marcado pelo emprego, ou que foi marcado pela escravização de pessoas negras. Ponto final. Já bati no peito do meu corretor o que eu estou defendendo. A causa, né? Quando eu digo tem relação, eu poderia estar colocando, é causado também, né? A manutenção do racismo tem relação ou é causada, olha lá, a causa bem clara, né? A manutenção é causada pelo passado histórico. Pelo passado histórico. Né? Aí, no Enem, eu falo as coisas, mas eu tenho que provar. Eu tenho que mostrar que eu tenho razão. Então, olha isso aqui, olha. Para comprovar tal afirmação, vírgula, pode-se mencionar o período histórico da colonização brasileira. O período histórico da colonização brasileira, o qual adotou em larga escala a mão de obra, né? A mão de obra negra, né? Ou talvez a gente pode colocar, como a gente já falou isso aqui, a gente já falou sobre a escravização, vamos explicar a escravização, né? O qual, né? A gente pode colocar, pode-se mencionar o período histórico da colonização brasileira, o qual é
caracterizado pela escravidão, né? Pela escravidão, que, por sua vez, explorou e humilhou as pessoas que vieram, né? As pessoas que vieram ou que foram trazidas à força, né? As pessoas que foram trazidas do continente africano. Então aqui eu estou buscando uma justificativa para escravidão, né? Para escravidão não, para o racismo, né? Aí a gente faz uma conclusãozinha, vamos puxar ainda mais, né? Assim, na contemporaneidade, né? O racismo ou o preconceito de cor, para a gente não repetir racismo toda hora, nessas horas que é bom ali, ó, a gente volta para não repetir. Cadê o sinônimo? Eu usei preconceito de cor ou a intolerância, né? O preconceito, né? O preconceito de cor preponderante no Brasil, né? Tem raiz na história, tem raiz na história em que muitas vezes o negro foi depreciado, né? Foi depreciado, a gente pode dizer, foi depreciado e comparado, né? E comparado a um ser sem dignidade, né? Escrevi, claro que depois eu faria alguns ajustes, porque eu estou escrevendo, a nossa aulinha até está acabando, infelizmente, mas eu precisava dizer isso para vocês. Olha, vê se vocês concordam comigo. Se esse parágrafo não está trabalhando aí bacana o negócio. Vejam bem, eu coloquei. Cabe mencionar a princípio que a manutenção do racismo no Brasil é causada pelo passado histórico da nação, que foi marcado pela escravização de pessoas negras. Para comprovar tal afirmação, pode-se mencionar o período histórico da colonização brasileira, o qual é caracterizado pela escravidão, que por sua vez explorou e humilhou as pessoas que foram trazidas do continente africano. Assim, na contemporaneidade, o preconceito de cor preponderante no Brasil tem raiz na história, em que muitas vezes o negro foi depreciado e comparado a um ser sem dignidade. Claro que aqui pode fazer alguns ajustes, talvez eu esteja repetindo um pouquinho demais essa coisa da escravidão, depois eu ajusto. Mas deu para entender o que eu quero dizer? Quando eu tenho a causa do problema e eu defendo essa causa com o repertório? Faz sentido, meus amores? Se pronunciem aí para eu... Deixa eu ver, alguém escreveu? Nesse parágrafo você está fazendo detalhamento. Aqui, Mandinha, o detalhamento é lá na intervenção, né? O detalhamento é um nome que a gente dá para um dos 5 elementos lá da intervenção. Isso que a gente vai chamar é o repertório sociocultural, tá? Quando eu trouxe isso aqui do período colonial, né, do período histórico, esse é meu repertório. Ou seja, é informação extra que eu trouxe para poder comprovar a minha ideia, né? Olha só, rapidão aqui, só para o Rafael e a Grazi ficar morrendo de orgulho da gente. Eu colocaria assim, olha, por conseguinte, ou isso aqui é um conectivo para... Lembra que a gente tem que usar, né? Eu coloquei aqui o a princípio e usei aqui o por conseguinte, ou posso usar também o como consequência, vou falar de consequência, olha. Como consequência do racismo, né? Como consequência do racismo, vírgula, tem-se a formação de estereótipos associados à figura dos negros. Aí eu vou trazer, nesse sentido, olha que a Grazi acabou de falar pra gente aqui, olha, nesse sentido, convém mencionar a estudiosa, ela falou pra gente dela, Patrícia Hill Collins, né? Patrícia Hill Collins, que defende a ideia das imagens de controle.
Aí aqui eu explicaria as imagens de controle e tal, não vai dar tempo de eu trabalhar, vou até encerrando por aqui, mas tá vendo como é que usa o que a Grazi trouxe pra gente, o Rafa, como repertório sociocultural? Por quê, meus amores? O que eu tô falando? Eu tô falando que a causa do racismo ela é histórica e tô dizendo que ele traz consequências atuais que são justamente as imagens de controle que a Grazi falou pra gente. A gente pode dizer, por consequência, o racismo acaba provocando a cristalização, a formação de ideias preconceituosas em relação às pessoas negras. Aqui eu citaria até um exemplo, né? A ideia das imagens de controle, que são estereótipos ou imagens que são feitas a respeito de determinados grupos de pessoas negras, como, por exemplo, as mulheres, né? A afrodescendentes, as mulheres, para não ficar repetindo negras toda hora, né? As mulheres que são muitas vezes tidas como bravas, raivosas, que foi aquele estereótipo que ela mencionou, né? Então, olha que interessante, de um aulão maravilhoso desse, além de sair transformado, com a nossa consciência transformada, a gente sai com um repertório sociocultural, tá? Então, eu estava doida para falar isso com vocês. O paracasinha que eu vou deixar é o seguinte: eu vou pedir para vocês sempre pensarem nisso aqui. É preciso escolher qual estratégia argumentativa que eu vou usar. Eu preciso escolher que estratégia que vai ser essa, para depois eu organizar o meu parágrafo. Tá certo? Eu vou terminar de escrever esse texto, eu vou organizar ele, vai ser o texto da professora Letícia para vocês. Depois vocês avaliem para mim que nota que vocês me dariam. E vou trazer. José até mencionou que não está com acesso ao Drive. Vou passar meu zap para você, tá, José? Aí você me chama no privado, eu vou te passando certinho. Para quem está com problema no Drive também, só me falar que eu passo pelo zap. Vou jogar lá no Drive para vocês me avaliarem. Porque aí, Mandinha, vai ter a proposta de intervenção que você perguntou. A proposta de intervenção, meus amores, que tem aqueles 5 elementos, né? Portanto, cabe, olha, a Grazi falou um negócio maravilhoso. Como é que a gente muda isso, né? Como que a gente muda essas imagens de controle, esse problema, esse preconceito histórico? A gente pode dizer, olha, cabe ao Ministério, a gente pode sapecar o Ministério da Educação aqui, olha, cabe ao Ministério da Educação. Aí vamos aqui o detalhamento, Mandinha, só para você ter uma ideia de um detalhamento. Vou detalhar o Ministério da Educação, quer ver? Olha, cabe ao Ministério da Educação, responsável pelas diretrizes e leis educacionais do Brasil, né? Cabe ao Ministério da Educação, responsável pelas diretrizes e leis educacionais do Brasil. Esse eu detalhei o agente, detalhei o Ministério da Educação, né? Elaborar cursos e palestras que abordem a importância de combater atitudes racistas no Brasil. Olha como é que a professora já está fazendo, ó. Agente, primeiro elemento. Segundo elemento, detalhamento. Eu gosto muito de detalhar o agente. Elaborar palestras, ação, né? Deixa eu trocar esse azul aqui que ele tá muito forte. Ação. E aí, vou botar um pontinho final para não ficar muito grande. Essa ação, ao meio modo aqui, ó. Essa ação pode ser feita... Essa ação pode ser feita por meio da alteração a gente pode falar da Base Nacional Comum Curricular. É um documento que fala de currículo, sabe? Das matérias que vai ser vista na escola, é esse documento. Então, meio da alteração da Base Nacional Comum Curricular, é o chamado BNCC, né? Essa ação pode ser feita por meio da alteração da Base Nacional Comum Curricular, em que haverá a implantação de
disciplinas sobre esse assunto. Assim, o Brasil vai superar esse histórico preconceituoso. Esse histórico preconceituoso. Então, amores, olha só. Aqui eu tenho meio modo. Aqui eu tenho meio modo de azulzinho. Peraí que pegou o que não devia aqui, peraí. E aqui eu tenho a finalidade. Olha só. Ministério da Educação, agente, responsável pelas diretrizes, detalhamento do agente, elaborar cursos e palestras, ação. Alteração da Base Nacional Comum Curricular, meio modo. Assim o Brasil vai superar o histórico, finalidade. Estou com 5 elementos aqui. Tá certo? Foi uma escrita relâmpago, eu vou continuar essa escrita, mas eu estava com um desejo grande de fazer isso com vocês. Porque assim a gente consegue ir pensando melhor. Mas eu estou muito satisfeita com os textos. Eu estou respondendo, eu escrevo. Quem não entendeu, vai me chamar no zap. Ele diz, o que é esse comentário? Né? Vou chamar a Thalita, depois eu vou conversar com você. Thalita, me perdoa, não deixe de me amar. Eu vou chamar a Thalita, eu converso com vocês no pessoal. Às vezes eu dou aquela sumida por causa de correria do dia a dia mesmo. Eu arrumei um outro cursinho também mó legal para trabalhar no voluntário. E aí tá no início do cursinho de lá, eles estão com muita demanda, então eu fiquei meio agarrada, mas agora eu tô 100% morro também, ligada. E é me chamando no zap para resolver os BO. É mandando áudio, é perguntando. Mas eu tava doida para dividir isso com vocês. De como que, para eu argumentar bem o meu texto, eu tenho que fazer algumas escolhas. Escolhas de caminhos do argumento. Um desses caminhos é o causa e consequência, em que eu busco a causa daquele problema e depois eu falo as consequências que ele traz, né? Então é maravilhoso. Se eu não estou enganada, eu vi muito rápido, mas o Wesley, no textinho dele, trabalhou essa perspectiva não de causa e consequência. Se eu não estou enganada, o Wesley fez um parágrafo falando da importância, se não me engano, do SUS, da saúde, ele falando do tanto que é importante, e no outro, ele falou das tretas que existem. Então, ele fez o chamado contraste. É igual quando a gente vai falar mal dos outros. Eu gosto de fazer uma boa fofoca, sempre faço, sabe? Então, você começa falando bem da pessoa, mas depois você senta o cacete nela, né? Foi o que o Wesley fez. O Wesley já aplicou esse tipo de situação, tá? Então, fica esse convite para as próximas escritas de pensar isso que eu chamei a atenção. Tá certo? Vou ter que encerrar porque já estourei tudo. Alguém quer falar alguma coisa que não entendeu? Faz sentido isso que eu produzi com vocês aqui agora? Vocês acharam que eu viajei demais ou deu para entender? Fala a verdade. Não, para mim deu para entender. Deu, Gui? Você conseguiu? Deu para entender, sim. Maravilha, Simone. Então é isso, babado. Porque foi meio relâmpago, foi correria, né? Mas isso é muito importante, amores. Sabe? Categorizar o pensamento. Luana bateu as palminhas para mim. Isso eu chamo de categorizar o pensamento. Ou seja, os 2 parágrafos de argumento, eu vou organizar esses parágrafos. Né? Mandinha mandou um coração. Aqui, maravilhoso. Estou ansiosa. Os 2 textos na plataforma. Eu vou corrigir no máximo até amanhã de manhã. Eu prometo, eu não vou. Agora eu vou começar a ter mais frequência e estou ansiosíssima para receber o texto de vocês, continuar recebendo. Fechou? Maravilha? Fechou. Valeu, meus amores. Que aula maravilhosa. Eu gostei demais da Grazi. Cara, tô transformada. Foda, né? Tatá levantou a mãozinha? Não. Achei que você tinha levantado, mas era o meu próprio mouse. Maravilha, então, meus amores. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e produzam textinhos porque eu tô esperando ansiosa. Obrigada, Fernandinha. Valeu. Obrigada, demais. Boa noite. Beijo, Simone, boa Obrigada, noite. professora. Boa Tamo noite. junto, Lu. Boa noite, Gui.
Obrigado, professor. De Boa noite. nada, amor. E fica com Deus. Beijo. Hoje não passou aí?